Bom dia, bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas 2014, que conta com a participação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Nosso encontro de hoje é sobre guerra urbana, um assunto que a princípio parece um pouco curioso, mas é extremamente relevante. Existem dados que foram coletados, que vocês vão ver durante as nossas apresentações, mostrando que a guerra urbana é um problema que leva a alta mortalidade, principalmente mortalidade na população jovem. Só alguns números de motivação, só em acidentes de trânsito são 60 mil mortes por ano, homicídios 50 mil mortes por ano, drogas 25 mil mortes por ano. Isso totaliza mais de 130 mil casos de morte por ano relacionadas à guerra urbana. Se nós formos colocar em dados estatísticos o que representa a mortalidade por câncer nos homens, é de 135 mil. Quer dizer, nós temos um índice de morte em guerra urbana equivalente ao índice de morte por câncer no homem. Em relação às guerras, a guerra do Iraque mata 20 mil casos por ano, quer dizer, bem inferior ao que está acontecendo no Brasil. Os 12 maiores conflitos mundiais somados matam 40 mil casos por ano, quer dizer, bem inferior ao que vem acontecendo no Brasil com a guerra urbana. Talvez isso traduza até uma doença social. Por essa razão, nós convidamos hoje para participar desse encontro o Dr. Flávio Pechansky, que vai falar sobre drug driving. Ele é professor do Serviço de Psiquiatria de Adição do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Agressão e trauma será abordado pelo professor Carlos Alberto Souza Macedo, professor do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HCPA, e as implicações éticas pelo professor Carlos Fernando Magalhães Francesconi, professor do Serviço de Gastroenterologia e coordenador do Programa de Atenção a Problemas de Bioética no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós vamos iniciar com uma breve interação coordenada pelo professor Flávio Pechansky, fazendo algumas perguntas de motivação. Professor Flávio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui coordenando essa atividade junto com o professor James. Queria imediatamente agradecer aos meus colegas que vão dividir a responsabilidade desse Grand Round. E eu gostaria de imediatamente declarar que eu não tenho conflito de interesse específico para essa apresentação. Essas são as fontes de financiamento do centro que eu coordeno. E começar a provocar vocês com perguntas que, na verdade, são simples. O que nós queremos é estimar alguma prevalência a respeito de alguns dos temas que vão ser abordados. Eu gostaria, então, de passar para a primeira pergunta, Júlio. São perguntas muito simples. A primeira, você já sofreu acidente causado por consumo de álcool? Sim ou não? Nós podemos ter essas respostas disponíveis? Porque o professor Francesconi pode querer debatê-las no seu comentário depois. No final. Então, estou informado de que isso vai ser no final. Muito bem. Pode passar para a próxima, Júlio? No final, então. Já usou ou deu carona sob efeito de álcool? Sim ou não? Posso passar para a próxima? Já foi parado numa blitz do tipo balada segura? Pergunta vale para quem está no Brasil ou para quem eventualmente fez alguma viagem para o exterior. Vamos passar para a próxima. Você já fez teste do bafômetro? Sim ou não? Como vocês veem, são perguntas muito simples, mas que norteiam um pouco da apresentação que eu vou procurar fazer daqui para frente. Podemos voltar para a minha...
Bom, a minha intenção não é encher a vocês de números, mas é apenas nos situar um pouco onde nós estamos na trajetória da questão álcool, drogas, agressão e violência no trânsito. Então, este é o problema. Esta curva que vocês estão vendo em azul são as mortes em acidentes do trânsito de 96 até 2011, pelo DataSUS, Ministério da Saúde. Os técnicos do DataSUS fazem comentários no site a respeito dessas curvas, e o comentário que eles fazem é o seguinte: é interessante observar nesse gráfico, está em azul, o impacto da entrada em vigor do Código de Trânsito Brasileiro, com uma real redução de 17% entre 97 e 2000. O que eles, entretanto, não comentam é o lado negro da força. É o fato de que, a partir de 2001, esses dados não só voltaram ao patamar anterior, como explodiram, como os senhores estão vendo. Esses dados são do DataSUS, que fala em 44 mil, os dados do DPVAT falam 60 mil, que o professor James mostrou. Não importa tanto quantos números aqui nós temos, e sim o fato de que esta linha, além de não descer, sobe. Nada nos indique que ela esteja baixando. Tá? E essa é uma das distorções de foco que eu gostaria de comentar com vocês. O nosso foco da relação com o trânsito ainda está focado no outro. Todo o nosso sistema de abordagem do motorista em relação à prevenção está voltado para o que vocês estão vendo aqui. O culpado do acidente do trânsito ou da transgressão não fui eu, foi o outro. E há bastante estudo sobre isso. Então, sobre essa distorção de foco que eu gostaria de comentar. E nada melhor do que pegar padrões ouro para mostrar essa distorção. Um dos padrões ouro que existe é o Sistema de Prevenção a Acidentes de Trânsito da Austrália. E eu peguei uma região da Austrália que tem um site que mostra o que eu quero ilustrar. Eles têm como previsão 0 de acidentes. E eles estão indo nesta direção. Tá? Tanto estão indo nessa direção que o assunto deles atualmente já não é mais o que é o nosso, que é álcool e trânsito. Eles praticamente não têm mais espaço para a redução da questão beber e dirigir na Austrália, porque ela já vem reduzindo de uma forma drástica nos últimos anos, e isso é um patamar que não tem como abaixar mais. Portanto, eles estão olhando agora para os outros impactos, e um deles é as outras drogas. Então, existe todo um sistema de obtenção de saliva em qualquer ambiente público onde haja automóveis na Austrália, para principalmente olhar o THC e as metilanfetaminas, incluindo o êxtase, que depois do álcool são as substâncias que mais impactam o dirigir. E há muito estudo já sendo feito sobre isso. Isso tudo que eu estou falando está nesse site. Então, dê uma olhada no que está escrito no site. Quem que pode sofrer um teste de saliva? Qualquer motorista, em qualquer situação. Isso vai gerar o ponto que eu quero mostrar no próximo slide. A abordagem ela é ubíqua, ela é não negociável, diferentemente do nosso momento no Brasil, onde existe muita margem. Então, aonde que isso pode acontecer? Em qualquer lugar, e não em uma blitz específica, num horário específico. Por exemplo, estou me lembrando de uma situação vivenciada por mim, às 2h de uma quarta-feira, atravessando uma rua na Austrália, tem uma blitz na minha frente. Sol, céu azul, não é de noite, não é balada segura. Tá? Ou seja, acontece sempre. O motorista pode se recusar? Poder, ele pode. Mas as penalidades relacionadas ao recusar-se são extremamente duras, diferentemente das nossas margens no Brasil. Por exemplo, simplesmente não produzir uma amostra de saliva ou de urina ou de sangue, dependendo da situação que é solicitada, já tem um ônus significativo desde a primeira não produção de prova. Chegando a uma circunstância grave, onde a multa, como vocês veem, é muito pesada na terceira incidência, ele vai para a prisão por 18 meses simplesmente por não fornecer saliva e nunca mais vai dirigir. Então, eu acho que o conceito que eu estou querendo colocar para vocês é claro, é uma regra com muito pouca margem. Voltando para o nosso mundo, que é bastante diferente desse, eu apenas peguei um exemplo recente, do motorista que foi flagrado embriagado dirigindo na contramão da freeway, e que tinha permissão para fazê-lo. Do ponto de vista legal, ele tinha permissão para fazê-lo. E essa é uma outra distorção do foco que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Isso é o relato do que se passou. Se ele for autuado por embriaguez, o preso tem direito a pagar a fiança, explica o delegado tal. Não tem fiança. Isso é no nosso sistema. Ou
O Adelto Rohr, que coordenou o Balada Segura até o ano passado e agora é um dos diretores do Detran, uma pessoa bastante séria, nós trabalhamos com ele há muito tempo, diz o seguinte: a permissão continuava existindo por causa dos recursos protelatórios, chicanas, defesas e tudo mais. Ou seja, a distância entre o fato e a sua potencial punição é tão longa que a gente não consegue relacionar uma coisa com a outra. Isso leva um tempo, 1 ano ou mais, e faz com que as pessoas esqueçam da infração que cometeram e sigam dirigindo, no caso, embriagados. Ou seja, não há nenhuma relação entre o ato e a sua sanção ou punição. O ônus está separado da ação. Para tentar dar um exemplo um pouco relacionado a perguntas que eu fiz para vocês no início, nós estamos coletando dados para um projeto com a Johns Hopkins já há alguns anos em várias capitais do Brasil. Tá? Então, eu quero apenas mostrar o que algumas pessoas que não são médicos, não são estudantes de medicina, são população, responderam sobre algumas questões que nós fizemos. Consumir bebida alcoólica nas últimas 6 horas. Então, vocês estão vendo os dados de Teresina, Palmas, Campo Grande e Curitiba. Consumiu nas últimas 24 horas e vai dirigir. Importante se levar em consideração que, independente da alcoolemia positiva ou não no bafômetro, a performance do dirigir de quem bebeu ontem é pior de quem não bebeu. Tá? Posso falar sobre isso depois. Tá? E num relato histórico dos últimos 12 meses, muita gente dirige após beber e eu convido a todos nós que façamos uma reflexão individual sobre o nosso comportamento de dirigir depois de beber. Essas perguntas, algumas vocês responderam e outras são provocações para daqui para frente. Todo mundo acha, 90% acha que qualquer consumo é prejudicial à habilidade para dirigir. Porém, isso não se expressa no comportamento ativo de não dirigir depois de beber. Várias pessoas já sofreram acidentes relacionados ao álcool, muitas pessoas, eu não vou me deter nos números específicos, já usaram carona de condutor sob efeito de álcool. Eu novamente convido a que nós todos façamos uma reflexão individual sobre isso, sobre dar ou receber carona nessas condições. Depende do local, foi parado em blitz mais frequentemente aqui do que aqui, mas veja a quantidade de gente que faz bafômetro, é sempre baixa. Na Austrália, em média, 14 vezes por ano uma pessoa correrá o risco de sofrer uma bafometrização. Tá? Todo mundo acha que fiscalização muda comportamento e todo mundo, uma grande proporção, acha que educação muda comportamento. Isso também é um ponto para nós debatermos depois. O que funciona? O que se sabe na literatura que dá certo? O que se chama em inglês de enforcement, fiscalização. Muito mais do que campanha, do que educação, o que funciona é a sensação de peso no pescoço. Eu vou dar um exemplo, depois vou dar um outro. O que se chama de ignition interlock, a trava de segurança acionada por bafômetro. Isso é comum em ambiente europeu e americano e canadense, na Austrália também. Uma pessoa que já sofreu uma intervenção por beber e dirigir recebe no seu automóvel um dispositivo que ela tem que pagar, que ela sopra, é um bafômetro portátil, e o carro só liga se o bafômetro der negativo. As mentes irão pensar o seguinte: não, mas dá para enganar, uma outra pessoa pode fazer e tal. Não, mas isso é tão sofisticado que ao longo do percurso o bafômetro, sem avisar, vai apitar e a pessoa tem que soprar de novo. Então, ou eu tenho um sóbrio do meu lado o tempo inteiro e o carro vai se desligar e vai mandar um sinal de GPS para a central. Então, esse é o conceito do ignition interlock, que funciona realmente e é um sistema que se usa na Europa há muitos anos. A única revisão que eu achei sobre isso é uma revisão da Cochrane, mostrando vários ensaios, porém apenas um ensaio clínico randomizado terminado, 13 em andamento e vários não controlados. Os achados são simples e muito significativos. Primeiro, é um claro fator de proteção, tá? Inquestionavelmente. Com algumas nuances. As taxas de recidivismo são mantidas baixas quando o dispositivo está em funcionamento. Não é uma coisa que depois a gente possa tirar do automóvel e a pessoa continuar tendo esse comportamento de cuidado. Ele funciona porque ele sente que ele tem peso no pescoço. Tá? Esse é o conceito que eu gostaria de que ficasse preso aqui na cabeça da gente. E o último, acho que isso é um tapa de luva, mas nos ajuda a pensar. Os escandinavos são fantásticos nessa área, os noruegueses inventaram agora estradas que fazem praticamente tudo sozinhas. Tá? Então, esse sistema aqui é um sistema que está nas estradas norueguesas e que é um radar de velocidade parecido com um pardal nosso, que bate foto da placa do motorista e tudo mais, mas tem um refinamento. Ele bate foto na entrada e na saída da estrada. Consequentemente, ele faz o cálculo do tempo médio que a pessoa levou entre entrar e sair da estrada. Esse cálculo é batido com uma base de dados que dá a velocidade média prevista para aquela estrada. Se a velocidade com que ele percorreu aquele curso foi acima do previsto, ele recebe uma multa em casa com a fotinho dele. Simples, né?
desde que se tenha uma percepção de que é isso que se quer fazer. Então, isto causa o que nós procuramos na área de álcool, drogas e trânsito, uma percepção de dissuasão, do tipo, vão me pegar se eu fizer isto errado. E essa é a parte que eu gostaria de que a gente tivesse em mente para poder discutir. Obrigado. Obrigado, Flávio. Eu recebi uma notificação de que talvez nós possamos já obter agora as respostas da primeira série de 4 perguntas de motivação que foram feitas. Enquanto são passadas essas, quem sabe nos diz quantos foram os números de mortes no trânsito na Finlândia no ano passado? No ano de 2012, os do ano passado eu não tenho, 167. E eles estão preocupadíssimos. Eu acho que esse é o ponto importante. Eles tiveram 167 mortes no trânsito finlandês e eles consideram esse número um absurdo. Se nós pensarmos bem, ele é um absurdo. Um dos principais motivos de acidente no trânsito é a necessidade de andar muito próximo do carro da frente. Vocês testemunham isso diariamente nas estradas, nas nossas estradas. E eu lembro quando eu cruzava um túnel que fica entre a Itália e a Suíça. Esse túnel tem 30 quilômetros de extensão e existe uma marca no chão de 50 metros, que é a marca que tem que ser mantida a distância entre os carros. Ninguém ultrapassa essa marca. E a Suíça, se não me engano, é um dos países que tem talvez menos de 10 mortes no trânsito por ano. Então, vocês vejam como esses aspectos educacionais influenciam nesse comportamento, que é um comportamento que definitivamente, pelo menos sob a minha ótica, e depois nós vamos discutir isso, é um comportamento de doença social. Eu fui orientado a solicitar de novo as perguntas por algum problema técnico, aí nós temos que refazê-las. Eu vou pedir que sejamos rápidos, então, nessa votação. Já sofreu acidente causado por consumo de álcool? Sim ou não? Um sim, 2 não. %, já sofreu acidente causado por consumo de álcool. Não é um número pequeno, para vocês terem uma ideia, os nossos números seriam 4% na Europa. Tá? Segunda pergunta, já usou ou deu carona sob efeito de álcool? Não poderia dizer que eu estou surpreso com a informação, mas ela nos obriga a refletir. Vamos passar para a próxima? Nós somos médicos, profissionais de saúde, de diferentes áreas, estudantes, alguns afiliados. Você já foi parado em uma blitz? Sim ou não? %, sim. Tá? Esses são números que vêm progressivamente aumentando no nosso país, mas se vocês procurem mostrar, existe ainda muita variação, tem a ver com o grau de esforço dos sistemas de fiscalização. Seguinte, já fez teste do bafômetro, sim ou não? Seria muito interessante depois ter um corte por faixa etária, mas enfim, não temos como fazê-lo agora. Acho que também está ilustrado o que eu quero mostrar. O fato de existir fiscalização e pouca bafometrização, proporcionalmente, é que nos cria esse problema que a gente vai ter que debater. Podemos passar para o professor Macedo? Pois não. Não. Bom dia a todos. Na verdade, para nós traumatologistas é complicado esse assunto porque nós somos extremamente focados, tá? E nós vamos pegar o doente lá na outra ponta. Mas depois dessa brilhante explanação, discurso moderno, super atualizado, professor Pechansky, eu vou ter que chamá-los ao nosso mundo. Essa apresentação eu dividi em cinco curtas etapas. Primeiro, dão a ideia
de como nós entramos como médico, a interface médica, e mostrando que o trauma tem uma cinemática própria. E nos carros, primeiro deforma o veículo, depois deforma a cabine e depois o corpo. Assim acontecem as coisas com relação à cinemática do trauma. Aí vocês imaginam todas as variáveis que esta situação pode apresentar. Na moto, a cinemática é diferente. Tem o impacto frontal, o tangencial e o impacto frontal ou tangencial mais a fricção. O segundo seria, então, os números, lesões. Motos relacionadas à velocidade, até 20%, somente 10% são graves. As outras são entorses, são pequenas lesões. Acima a 80 ou mais, 96% das lesões são graves. O duro é que o nosso aluno, e quando eu questiono a educação no trânsito, eu acho que é algo sem eficiência ou eficácia. Nós damos uma aula sobre fraturas por semestre para a entidade que mais mata numa determinada faixa etária. Quer dizer, a distorção está aqui no nosso meio, não está no mundo fantástico que o professor Pechansky mostrou para nós agora. O inferno é aqui. Números, então. Já foi falado, 60 mil mortes por ano. Em 2012, 41% das vítimas entre 18 e 34 anos. Isso equivale a 2 Boate Kiss por semana, nessa faixa etária. Sem contar esse dado do IPEA, 40 bilhões gastos em tratamento, em danos materiais, seu patrimônio, e indenizações. Olha a curiosidade da moto. Perfil das vítimas fatais: 40% em moto, 25% foram atropelados, 18% eram motoristas, 17% passageiros. Em 12 anos, as motos aumentaram 30% a mais que os carros, 300%. Aqui nós somos campeões. Se nós considerarmos os dados do Ministério, nós somos quinto, pareando com o nosso exemplo, que não é a Finlândia, é a Venezuela, que é mais parecido conosco. Agora, se considerarmos o dado do DPVAT, aí nós somos imbatíveis, primeiro no mundo. Invalidez permanente. 2011, 239 mil. 2012, 352. 74% das vítimas estavam em motos. 2012, metade das 7 mil crianças inválidas estavam na carona de moto. Terceiro item, então, causas. Rapidamente: celular ao volante, álcool, pouca distância do carro da frente, falou o professor Fleck, velocidade, deixar de dar sinal com a seta e não usar o cinto, o passageiro nos bancos de trás. Quer dizer, aqui você vê que a 60 km por hora, uma brecagem, né, equivale a um hipopótamo atropelando um motorista. Erros foram a causa de mais de 95% dos acidentes. Imprudência, patrocinada pela ineficiência do poder público
na aplicação das leis e a nossa cultura por burlar as normas. Além dessas coisas desse tipo, que tem várias parecidas com essa. E imperícia, patrocinada pelas excessivas soluções arrecadatórias, pardal, multa, sem atenção à educação, não só de motoristas a pedestres, como também pedestres. Quer dizer, isso fez um exército de mal educados no trânsito. Quarto item são os questionamentos. Acidente ou crime? Se as causas estão descritas como são descritas no Código de Trânsito, o sujeito que transgrediu, tem um crime. Tem uma parte da justiça que já entende assim. As campanhas, elas são eficazes? As campanhas, elas retratam a realidade, são muito claras em retratar a realidade. Por exemplo, conserto de uma moto, 3 dias. Conserto de uma perna, às vezes, 3 anos. Então, isso é a realidade. Mas será que essa campanha, quando mostra isso, quando gasta fortunas, quando são ocupados espaços na mídia, tem alguma efetividade? Questionamentos. Mortes no Brasil aumentando e outros países baixando. Alemanha, 81 em 40 anos. Austrália, que foi muito falada, 40% em 20 anos. E a China, 43% em 10 anos. E as expectativas? O que a gente espera nesse momento? A educação, ela é ótima, necessária, importante, mas não tem consistência, a curto prazo, pelo menos. Vejam aqui, aula prática, autoescola prática, na Austrália, 120 horas. Aqui, mal e porcamente, 20 horas. Fiscalização sem autoridade. Hoje, a autoridade aqui é instigada a não ser obedecida. E crime sem castigo. A França, cada 10 condenações da justiça, 4 são por crime de trânsito. E morte no trânsito por negligência da cadeia. Trânsito sem morte. Trânsito seguro, um direito de todos. Me perdoem o absoluto pessimismo, mas isso hoje para nós, focados traumatologistas, é utópico. Muito obrigado. Obrigado, professor Macedo. Nós vamos voltar agora às perguntas para fazer a nova interação. Agora são perguntas de avaliação crítica. Por favor, agora vocês já têm um certo know-how de como funciona o sistema interativo. Aquele número que aparece no final, em azul, ele corresponde ao tempo que ainda vocês têm para para responderem a pergunta. Temos como colocar as próximas questões. Professor Perchance, quer vir aqui para ler as questões, então, e avaliar os resultados? Alguém saiu correndo atrás das questões. Vamos a elas.
Você acredita que fiscalização muda comportamento? Como esperado. Próxima pergunta. Você acredita que educação muda comportamento? Similar à fiscalização. Estou surpreso. Essa pergunta. Você acredita que qualquer consumo de álcool é prejudicial para dirigir? Sim ou não? O professor Macedo sugeriu uma outra pergunta que eu vou comentar depois. Uma fração de 37% considera que não é qualquer consumo de álcool que é prejudicial a dirigir. Está certo, a gente pode até debater isso depois. Vamos convidar então o professor Franciscone? Vamos todos? Só gostaria de fazer então um comentário. O professor Macedo sugeriu uma outra pergunta. Você acredita em Papai Noel? Nós vamos pedir, então, para o doutor Franciscone fazer alguma avaliação mais no componente ético, crítico e até no aspecto assim de como nós médicos devemos nos comportar frente a esses números, que são números extremamente preocupantes. Bom dia a todos. Eu vou falar mais como médico, gastroenterologista que tem interesse em bioética, propriamente como bioeticista. Quem esteve envolvido desde o início com o Flávio foi o Goldini, esse processo todo, da maior relevância social para todos nós. Mas eu vejo com muita preocupação esse momento na nossa sociedade, em que aparentemente há uma contradição, uma discussão que para mim está muito difícil de viver esse momento, que é a questão da autonomia da pessoa na sociedade. Ou seja, as pessoas estão praticamente com um cheque em branco, têm direito a tudo e muito pouca responsabilidade social. A repercussão disso numa sociedade em que todos são seres autônomos e, portanto, cada um faz o que quiser. E, por outro lado, uma enorme preocupação também com os direitos humanos, que, em certo sentido, promove um sub-reconhecimento da importância dos limites da pessoa nessa rede social. O que eu vejo como pano de fundo dos dados do Flávio e do Macedo é essa permissividade que está aparentemente protegida por uma série de detalhamentos jurídicos, legais, que dão às pessoas o direito de fazerem aquilo que elas querem. Porque se elas não fizerem o que a sociedade espera, que é o justo, o direito e o correto, não acontece nada. Então, indiretamente, o ceticismo do Macedo com relação à educação vem do fato que, desde cedo, essas crianças estão sendo expostas a um duplo padrão, um duplo standard. Meu filho não faz isso, mas o teu pai está fazendo isso. Quer dizer, como é que eu vou educar o meu filho a não beber e dirigir, se a própria criança está vendo o pai tomando algumas e levando para o colégio, levando para a festa, buscando na balada? Então, isso é um problema ético, é um problema sério de educação, de comportamento e de valorização. O que me preocupa também, que eu conversei com o Flávio antes que eu ia abordar essa questão, são dois aspectos. Um aspecto do conceito do fator de risco. Em que momento começa o fator de risco para o acidente de automóvel? E nós, médicos, eu acho que nós temos a obrigação de discutir isso com os nossos pacientes. O fator de risco começa em casa, quando a pessoa está sóbria e ela decide ir para uma festa e lá vai fazer uso de álcool. Nós tivemos durante um período de 2, 3 anos em festas de 100 dias em outra faculdade de medicina aqui de Porto Alegre, que a cada festa de 100 dias morria um doutorando por acidente relacionado a álcool. As festas de 100 dias era um evento que eu já ficava muito preocupado porque ia morrer alguém.
E um desses acidentes foi terrivelmente traumático, que o pai saiu atrás do filho, um pai médico, e encontrou o filho morto no acidente de automóvel a caminho de casa. A segunda questão é o nosso comportamento diante do paciente quando nós fazemos a anamnese e o paciente se faz a pergunta: qual é o seu consumo? Bebe álcool? Qual é o seu consumo de álcool? E vem aquela resposta tradicional: bebo socialmente. O que é beber socialmente? Por questões de tempo, muitas vezes os nossos médicos estão satisfazendo com essa resposta: bebe socialmente, portanto não é alcoolista. E o risco não está aí pelos dados que o Flávio tem. O risco é muito maior no não alcoolista. Eu acho que seria uma coisa importante para ele discutir isso conosco também, porque tem números a respeito disso. Nós temos que nos preocupar: gramas, álcool, dia, padrão de comportamento quando bebe. Não ficar satisfeito com essa resposta: eu bebo socialmente. E tem uma pequena armadilha que eu abro, uma pegadinha que eu faço para o paciente: socialmente, tá. E no fim de semana, quando bebe? No fim de semana eu bebo bastante. Fim de semana eu bebo umas 10 garrafas de cerveja. E aí eu digo: não, fico bem. Quer dizer, biologicamente impossível uma pessoa beber 10 garrafas de cerveja sem ter bebido durante a semana. O sistema de excreção hepático, provavelmente ele está com os 3 sistemas de oxidação do álcool funcionando muito bem para a pessoa beber 10 garrafas e sair caminhando. Qualquer um de nós que não bebe, se tomar 10 garrafas, se não está em coma, está muito mal. Está muito mal. Não consegue levantar, não vai conseguir dirigir um carrinho de brinquedo. Então, eu acho que isso, a título de introdução, Flávio, se surgir alguma outra coisa, eu posso ir conversando. Flávio, gostaria de fazer algum comentário a respeito das perguntas de avaliação crítica. Eu acho que elas te surpreenderam de uma certa maneira. Sobre alguns aspectos, sim. Alguma literatura sobre educação e fiscalização, não exclusivamente na área de álcool, drogas e trânsito, mas na área de impacto do álcool, já existe para ilustrar que educação, por exemplo, no sentido de episódios como campanhas, governos adoram campanhas, tá? Não tem efeito. Tá? A campanha de prevenção de acidentes, num determinado momento, na Páscoa, aqui e ali, ela não tem efeito isolado. Tá? A informação relacionada a beber e dirigir, por exemplo, nós todos temos, mas uma fração significativa das pessoas tem um comportamento independente da informação. Por quê? Porque o que faz uma modificação de posição na relação com o trânsito é aonde vai haver o que eu chamei do peso no pescoço. A expressão para isso que a gente encontra na literatura é que a punição ou a sanção seja que nem espada samurai, assim, swift and certain. É na hora e é pesado. Seja porque vai doer no bolso, e isso é uma coisa muito importante, que para algumas pessoas pagar uma multa de trânsito é insignificante, e em países onde já se pensou sobre isso, a multa é proporcional à renda, não declarada, e sim à renda real. Tá? Isso faz com que então uma pessoa tenha peso no bolso por uma infração. A infração ser subsequentemente mais cara, no nosso sistema, isso tudo é muito furado. Está cheio de gente no Detran que tem mais pontos na carteira do que permitiria várias pessoas dirigirem. Mas, porque a fiscalização e tal, então isso não funciona. Tá? A outra coisa que eu acho que é importante mencionar, isso que o Francisconi colocou agora, essa questão da relação dose-efeito. Né? Existe a questão da tolerância para o álcool, mas a curva de risco para acidente foi montada por um sujeito chamado Robert Borkenstein, em 1956, num estudo famoso em Indiana. Borkenstein é o inventor do bafômetro. Ele criou o bafômetro. Tá? E o que ele mostrou é que essa curva, ela começa do zero, do ponto de vista da relação beber-risco de acidente. Entretanto, ela começa uma inflexão numa alcoolemia de 0,03 miligramas por decilitro e explode em 0,08. Ela é logarítmica. Tá? Isso é o que faz com que as pessoas marquem nos diferentes países pontos de corte para alcoolemia, 0,05, 0,08 e tal. A questão aqui não é tanto qual é a taxa, porque isso é muito individualizado. Uma mulher pequenininha, com pouca experiência de consumo, vai ter um impacto daquele consumo de etanol no dirigir maior do que uma pessoa que tem tolerância ou que tem mais costume de beber. Tá? Então, também não é uma boa medida ficar fazendo cálculos de quantas garrafas bebeu e tal. E a questão é maior. Eu volto a dar exemplos da fantasia, como o Macedo chamou. Em ambientes onde isso já faz parte da rotina, o barman que servir alguém alcoolizado pode ser preso. Muito comum em bar
Na Austrália, que é o padrão ouro para isso, tem bafômetro na parede, a pessoa se bafometriza para saber se pode, porque lá não é zero. Qual é a ideia aqui? Eu não estou, de novo, falando em coisas intergalácticas, eu estou dizendo que existe uma posição de governo sobre isso. Eles realmente querem que isso mude. E eu diria que no nosso país nós temos um brutal excesso de leis. O Código de Trânsito é moderníssimo, nosso Código de Trânsito é um dos mais modernos do mundo. Porém, a sua utilização como fiscalização é isso que nós sabemos. A ideia, então, que a forma eficiente seria uma combinação de educação com fiscalização. Não adianta eu dizer que eu vou fazer uma fiscalização agora na saída desse auditório em relação a quem tem no bolso moedas e não executar a fiscalização bem feita. Eu tenho que pegar todas as moedas que estão nos bolsos das pessoas. Porque se eu disser que eu vou fazer e eu não fizer, na próxima vez que eu disser que eu vou fazer fiscalização de moeda, ninguém vai cumprir. É isso que está acontecendo. A questão maior é que o que é prometido não é cumprido. Mas a tua surpresa era que o percentual de resposta afirmativa em relação ao impacto da educação no índice de mortalidade no trânsito te surpreendeu por ser muito alta. Isso é verdade ou não? Há impacto da educação ou não? Isoladamente não. Não, mas em combinação com Sim. Fiscalização, sim. Sem dúvida. Seria um binômio. Uma pessoa que está acostumada a pensar no seu consumo de álcool porque foi educada a respeito dele e vê ações de fiscalização na sua frente, liga a educação que ela fez com um comportamento que ela tem que evitar. Se esta ligação não for feita, a educação se perdeu. É a mesma coisa que o professor Macedo ensinar um procedimento cirúrgico e o aluno não executá-lo no dia seguinte ou sob a supervisão dele. Isso tende a se perder, porque está separado da correção que ele pode fazer na hora do ensinamento. Então, somente a educação sem o comportamento regrado depois, ela perde totalmente o efeito. Só o comportamento sem educação também não parece fazer sentido. Não adianta tu fiscalizar sem informar. A informação é uma forma de educação. Mas isoladamente campanhas e coisas assim não tem nenhum efeito maior. A não ser levantar o assunto, que não significa resolvê-lo. O professor Franciscone citou uma frase muito interessante que se ensina muito mais pelo modelo do que pela doutrina, né? Até que ponto, se nós somarmos essa questão do homicídio com o trânsito, mais a droga, e chegamos a números com 135 mil mortes por ano no Brasil, no somatório dessas três questões, até que ponto os modelos estão distorcidos? Até que ponto isso é reflexo de uma doença social? Essa pergunta eu acho que é muito pertinente para a psiquiatria e é muito pertinente para os componentes éticos relacionados ao nosso posicionamento como médico frente à sociedade. Nós estamos preocupados em lidar com doenças, mas nós estamos dando de frente, batendo de frente com uma doença social extremamente grave e os números refletem essa situação. Como nós, médicos, devemos nos comportar frente a esse número? Eu acho que nós temos um treinamento na nossa profissão, trabalhar com sinais, sintomas, fazer hipóteses diagnósticas e tratar. O diagnóstico social é do âmbito da sociologia. Eu acho que isso é uma coisa da antropologia. O que está justificando esse comportamento na nossa sociedade? Nós, médicos, eu acho que nós temos a capacidade de fazer o diagnóstico. A coisa não está certa. Tem alguma coisa profundamente errada na maneira como esse tema de hoje está sendo tratado, como de vários outros. O problema do álcool é um problema... Eu fiquei chocado em duas matérias recentes que saíram, uma na revista Época, a última capa, a última página, um artigo da Ruth Escobar, acho que é o nome dela, e outra uma matéria da Zero Hora, há 2 semanas atrás, com relação aos adolescentes e álcool. Os pais fazem as festas, os pais providenciam para essas festas de adolescentes, festas de 15 anos, 16 anos, 17 anos, eles providenciam o álcool para que seja fornecido o álcool junto com o energético para os filhos. Essa matéria da época trata das festas de formatura de 2º grau no Rio de Janeiro, que está custando na base de 7 mil, 8 mil, 10 mil reais para cada aluno desses colégios mais finos, e que está incluído no programa. Vai ter o DJ, vai ter o ambiente, tem vodka,
tem energético, tem rum, tem caipirinha, quer dizer, está tudo dentro do pacote e os pais estão aceitando. E aos pais é permitido ficar no mezanino. Então os filhos podem sim se intoxicar no ambiente lá embaixo e os pais estão assistindo. Os pais estão assim, o problema não é o meu filho não bebe. E de repente, nessa matéria da 0 Hora, aparece uma mãe chocada e vendo a filha em coma alcoólico na porta do clube, porque estão bebendo antes de chegar no clube. Quem veraneia em Atlântida, por exemplo, tem a ideia dessa doença, desse drama todo. Dia de carnaval vai na praça em Atlântida. Tem adolescentes de 15 a 16 anos tomando vodka no gargalo, algumas já quase em coma alcoólico, outras vomitando. Isso é esquentar para ir para o baile. Estão se preparando para ir para o baile. São 11 da noite. Já aconteceu de eu acordar no dia seguinte, sair da minha casa, ter um rapaz, um menino bem vestido, dormindo na sarjeta da frente da minha casa. Ou seja, não dá para acreditar em educação que vem de fora quando a educação de dentro está passando essa mensagem distorcida para os filhos. Esse eu acho que é o problema. O trânsito vai ser uma consequência posterior e trágica disso tudo. Essa colocação da doença social é absolutamente correta, pertinente e permeia todos os setores. O setor de comunicação do Hospital de Clínicas, há uns 2, 3 meses atrás ou mais, me ligou que uma rede, uma companhia aí de mídia, comunicação, queria fazer uma entrevista sobre acidentes de trânsito. A única exigência que eu fiz foi que fosse no meu consultório, onde eu tinha esses números. Aí foi montado todo um aparato, luz, câmera, né? Me senti um artista global, né? Microfone peludo, aquele ali. Para concluir, depois que eu passei todos esses números e fotos e coisa, a repórter me pergunta duas coisas assim para finalizar. Aí eu disse, olha, tem duas coisas que eu, sempre que olho uma placa de sinalização de velocidade, eu me lembro. Se o motoqueiro é muito mais vulnerável, por que a limitação é igual para carros e motos? Não tem uma diferenciação. E a outra coisa é que, parafraseando uma ministra que disse que quem bota a arma na mão do bandido é a sociedade, quem bota a moto embaixo da perna do motoqueiro é a sociedade também. Então essas duas coisas eu disse para a tua reflexão, disse para ela. Bom, fiquei esperando a matéria e um dia eu resolvi ligar. Ué, doutor, está querendo que eu perca o emprego? Eu queria fazer um depoimento interessante, sabe? Esses tempos eu viajei e fui a Calgary, no Canadá. Talvez alguns de vocês já tenham estado lá. Aí abri o jornal e, curiosamente, não existia notícias canadenses, as notícias eram americanas. Não há notícia no Canadá. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, se nós formos olhar pelo foco da imprensa, pelo foco da arte, pelo foco da literatura, pelo foco jornalístico, pelos meios de comunicação, e aí o Flávio pode me ajudar nisso, eu acho que o Brasil é reconhecido internacionalmente por estar fazendo a catarse. Cidade de Deus é um filme que mostra uma relação com um comportamento de catarse. Isso não é de agora. Nelson Rodrigues explorava muito isso na literatura. Os nossos jornais e os nossos meios de comunicação, 70% das notícias estão relacionadas à tragédia. O comportamento de catarse social, isso é positivo, negativo? Como é que nós nos situamos frente a isso? Eu não sou antropólogo, sociólogo, apesar de ter sido treinado por um sociólogo médico. Tá? A forma de ver isso tem que ser por uma série histórica, né? Nós
Temos que ver se esse fato de, então, todos esses elementos de violência, de insegurança, de corrupção que estão aparecendo muito mais atualmente do que antes, seja porque se rouba mais ou porque aparece mais agora, essa é uma boa discussão, se isso vai gerar mudança na próxima geração. Tá? Há um aspecto aqui que eu gostaria de juntar com o que eu ia comentar e que qualquer pessoa que quiser examinar este exemplo vai saber. Por exemplo, neste auditório se fumava. Eu, como aluno de graduação de medicina, me lembro de que neste auditório se fumava. Não foi necessário dizer para as pessoas que não fumem hoje. Ninguém está fumando aqui, que eu saiba. Né? Por quê? Porque isso é um comportamento incorporado. Tá? As pessoas não precisam mais da informação de que não se fuma dentro do anfiteatro no hospital de clínicas. Por quê? Porque isso está incorporado nesta geração. Tá? Não estava na geração, por exemplo, em que eu era aluno. Quando eu alugar um automóvel noutro país e eu tiver uma compreensão de que vão me pegar se eu fizer uma bobagem no trânsito, eu vou dirigir melhor do que aqui no Brasil. Mesmo que não me digam isso. Essa é a questão que eu chamei de dissuasão social, social deterrence. Uma percepção de que a sociedade me molda, de que então eu vou ter que funcionar de acordo com uma regra. Por que nós não estamos todos falando ao mesmo tempo? Não precisou ser dito isso para nós. Olha, a gente fala um de cada vez, porque isso está incorporado. Tá? Então, o que nós temos que ver é se esses movimentos catárticos, como o professor James falou, se eles vão gerar mudanças de comportamento, que na prática é o que interessa, é o comportamento. Eu posso achar ótimo beber e dirigir, isso é diferente de eu fazer. O que vai ser medido é o que eu faço. Né? Se isso vai mudar comportamento ou não, não dá para saber, porque nós estamos, vamos dizer assim, numa espécie na vigência de um experimento, para não fugir muito do experimento. A maconha legalizada no Uruguai. Grande assunto, a mídia adora. Na verdade, só 2 estados americanos e o Uruguai têm isso legalizado, o resto é mais conversa. Nós temos que ver se isso vai funcionar, se isso não vai funcionar, se isso é um bom experimento social ou não. Há todo um discurso a favor, nós temos que ver, não sei. O que eu acho que está acontecendo é que, no mínimo, nós estamos, nesse sentido sim, no Brasil, o assunto álcool, droga e trânsito, violência no trânsito, ele começou a assumir um foco mais frontal, especificamente na área droga e álcool, tá? Do que nos últimos 5 anos. Nós estamos para ver se isso vai ter impacto, como a gente espera que possa ter. A década do trânsito está acontecendo. Nós estamos vivenciando a década do trânsito no mundo. O Brasil é signatário de uma série de acordos de redução das taxas de mortalidade e tal. Nos primeiros 5 anos, são números que nós acompanhamos no projeto, não há nenhuma perspectiva, os dados atuais, de que tenha havido uma redução. Tá? De novo, experimento em andamento. Não sabemos, análise interina, não sabemos o resultado daqui a 5 anos. Perguntas? Professor Jair Ferreira. Aquele gráfico inicial que mostra um aumento do início deste século, de 26 mil para 44 mil, que se segue a uma queda, ele tem um estudo mostrando a relação disto com o aumento de consumo de álcool, drogas, ou ele está relacionado fortemente com o aumento da frota de carros, que certamente aconteceu, porque houve um incentivo muito grande para a produção e aquisição de carros. O país sofreu uma motorização, Jair, tá? Em especial nos últimos 10 anos. Isso explica muito o que o Macedo mencionou. A motorização ela não é uniforme no país. Nos estados mais desenvolvidos, com poder aquisitivo maior, ela foi expressa em automóveis. Tá? As pessoas compraram seus carros em 60 meses, baixas prestações, e entupiram as estradas e rodovias e ruas. No Nordeste e no Norte, o poder aquisitivo é menor, as pessoas compram moto. Isso explica os números que o Macedo mostrou. Então, o que parece explicar não é um incremento do consumo, que sempre foi alto, tá? E sim o fato de que a frota aumentou muito, e aí tu está vendo números absolutos. Pergunta? Por favor, microfone. Bom, primeiramente, queria parabenizar a mesa, né, pela discussão, que é muito pertinente, importante, assim, e como o professor falou, uma questão social, né? E nesse sentido de questão social, a gente abordou hoje, vocês falaram mais questões médicas, né? Álcool, a própria questão do trauma, a cinemática do trauma, como isso é importante e debilitante, né?
Mas no ponto de vista, eu queria saber assim, se existe alguma informação na linha que o professor colocou agora também, do ponto de vista da microeconomia, assim, né, que deve estudar largura de estrada, deficiência de transporte público, nessas outras coisas, o quanto que isso impacta em conjunto ao álcool, ou somando ao álcool, ou independente do álcool, drogas e outras, até outras drogas, né, psicotrópicos também que podem, enfim. Talvez eu possa dar uma sugestão. Existe um site onde você pode coletar muitas dessas informações, que é o Transportation Research Board dos Estados Unidos. Tá? O TRB, ele junta diferentes grupos que estudam e fazem pesquisa no trânsito. Eles fazem um congresso anual para 12 mil pessoas em Washington. Então é muita gente estudando isso. Então, todos os engenheiros de trânsito estão ligados a isso, junto com estudos da psicologia, da sociologia, da econometria, tá? Ergonomia, que é um assunto importante para trânsito também. Então, existe muita literatura nessa área, mas ela não vai aparecer na área médica. Ela vai aparecer, por exemplo, na área de engenharia de segurança. Tá? A Volvo tem uma previsão de ter, até o ano de 2020, ninguém morrer num Volvo. Essa é a previsão da Volvo, de que os carros deles sejam como tanques que permitam... Eles são construídos ao contrário, são construídos de dentro para fora. Eles é que inventaram o airbag, essas coisas. Então, para que a ideia é que eles cheguem num ponto onde o risco de morrer num acidente num automóvel Volvo seja zero. E isso é feito através de estudos de impacto, de segurança. Existem pesquisas e literatura específica sobre isso. Esse é um bom site, tá? Não é o único, mas é talvez um dos melhores. Agora, voltando ao mundo, nosso mundo, né? Tem uma publicação da Folha de São Paulo de 2012 que é muito interessante, que mostra que essas coisas que a gente imagina que tem algum peso estatístico, como estrada ruim, buraco, sem acostamento, má sinalização, teria um grande impacto e realmente não tem. Fica bem abaixo daqueles 6 itens que eu coloquei como causa preponderante. Tem uma pergunta só. Nós temos 1 minuto ainda. Professora Patrícia. Bom dia, obrigada por trazerem esse tópico, acho tão importante, principalmente que está cheio de jovens aqui. A minha pergunta é assim, ó, eu vou pegar teu gancho para a chance do cigarro. Se existe alguma ação, porque até agora o problema foi levantado e a gente ouve em mídia, mas não adianta só levantar o problema. O cigarro também, assim, socialmente era super difícil, tinha vários interesses econômicos. Foi proibida a propaganda de cigarro. E a propaganda de bebida, a gente vê, assim, cada vez a pessoa está sempre alegre, amigos, maravilhoso. E se existe, assim, alguma ação médica nesse sentido? Eu me lembro que várias sociedades médicas se reuniram e proibiram, e foram... E o cigarro só faz mal para ti, não faz mal para toda a sociedade. Então, não sei se já tem alguma coisa feita nesse sentido, assim... Não com a mesma eficiência, Patrícia. Por exemplo, existem associações voltadas para álcool e drogas que procuram, inclusive, fazer transformações de lei e tudo mais, só que isso bate num fenômeno muito interessante. A lei de propaganda de bebida alcoólica não pega cerveja, porque a bebida alcoólica, para efeitos de lei, é só acima de 5% de álcool. Por isso vocês não vão ver propaganda de vinho ou de bebida tipo destilado em horários específicos. O resto, abaixo de 5%, é cerveja. É onde está toda a verba de publicidade. Tá? Então, tudo isso é autorregulado pelo CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação de Publicidade. Portanto, essa é uma das N dobras na lei que nós temos. A propaganda de bebida alcoólica não inclui a bebida de maior consumo do Brasil, que é a cerveja. Inclui uísque, que não é para a faixa etária da gurizada. Eles não estão com isso na cabeça. Eles estão com cerveja na cabeça. E a associação cerveja, esporte, sexualidade, praia, mulher, homem bonito, todo tal, ela é proibida por lei. O modelo só pode ter a percepção física de ser acima de 25 anos, e eles vão bem na borda e acham exatamente uma pessoa que tem 25,5 e parece 18. Isso funciona. Pensem nas propagandas, elas são maravilhosas. Tá? Existe um grupo que estuda isso, da colega que se chama Ilana Pinsky, da Unifesp de São Paulo, só estuda a exposição à propaganda de álcool no Brasil. Posso te passar depois. Doutor, a sua pergunta é curiosa. Eu acho que, haja visto os últimos acontecimentos aí com... Não sei se uma consulta à sociedade médica teria algum peso a resposta, porque ultimamente foi chamada a se manifestar sobre outros assuntos importantes e não deram a ela nenhuma
nenhuma importância, nenhuma atenção. Outra coisa interessante desse mesmo trabalho que eu citei é o seguinte, é que da Bahia para cima, as leis não pegam porque elas são antipopulares, né? Então, o delegado não quer se indispor com o prefeito que não quer se indispor, e tudo isso, é por isso que os números da Bahia para cima em acidente de moto é absolutamente assustador. Tem um relato de um hospital que 95%, no momento que foi feita a visita, 95% dos internados eram por acidente de moto. Eu observei que esse encontro teve uma audiência um pouco menor do que os demais. E eu acho que porque o tema é aversivo. Não significa que o tema aversivo não seja pertinente. Eu acho que ele foi o tema mais pertinente de todos os encontros que nós tivemos até hoje. Eu queria agradecer muito a participação do professor Flávio Pechansky, do professor Macedo e do professor Franciscone por terem aceitado em debater um tema tão complexo como esse. Eu queria agradecer a coragem que todos tiveram em vir acompanhar esse debate no grande round de hoje, porque é necessário coragem para fazer o enfrentamento de uma situação de agressão urbana em que nós somos líderes mundiais. Muito obrigado pela atenção de todos.